Olá, corredores e corredoras, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Quilômetro 41, o podcast do corredor amador. Eu sou o André Moraes, sou médico e corredor. Estou aqui com Murilo Grosso, treinador de corrida e corredor, e hoje a nossa conversa é com Hugo Farias, escritor, palestrante, recordista mundial, é isso mesmo, está no Guinness Book. Mas antes de tudo isso, Hugo era uma pessoa relativamente comum, um executivo promissor, com uma carreira consolidada em uma das maiores empresas de tecnologia do mundo, a IBM. Só que ele fez uma escolha que poucos têm coragem de fazer. Ele deixou o seu crachá, o seu salário fixo, o seu plano de carreira e foi atrás de algo que realmente o desafiasse. Para contar essa história, recebemos aqui Hugo Farias. Seja muito bem-vindo ao podcast Quilômetro 41. Olá, André. Olá, Murilo. Para mim é uma honra, um prazer estar aqui com vocês, compartilhar detalhes dessa jornada aí com o teu público. Então, obrigado pelo convite, prazer estar aqui. Boa, prazer pessoal, prazer estar aqui novamente com vocês. Meu agradecimento também ao Hugo por ter topado participar desse episódio. Tenho certeza que o Hugo tem muita história boa aí para contar pra gente sobre o projeto já realizado, sobre livro lançado, o seu recorde e também sobre futuros projetos. Bora lá. Bom, então assim, para contextualizar a gente falou de recordes, não falamos qual é o recorde. Então atualmente o Hugo Farias tem o recorde de maratonas seguidas, né? São 366 maratonas em 366 dias. Então, algo que a gente aqui, eu como corredor, o Murilo como treinador, a gente fica ali 16 semanas para se preparar para uma maratona. O Hugo fez isso 366 dias consecutivamente. Então, para entender, esse projeto, eu queria voltar um pouquinho no passado e entender as raízes do Hugo, né? Tanto a parte profissional quanto a parte do esporte, né, na sua vida. Como que o esporte, qual é o papel que ele tinha, qual é o papel que ele tem? Legal. Obrigado aí pela pergunta, André. Bom, o esporte teve um papel fundamental na minha vida desde a infância, né? Eu tenho contato com o esporte desde os 8 anos, que eu me lembre, então fiz natação lá atrás. A partir dos 10, migrei para o basquete. Então, pratiquei basquete aí dos 10 aos 17 anos, e aí entrei na faculdade, e aí da faculdade vem mundo corporativo, e aí o foco muda completamente para o desenvolvimento da carreira. Então, eu tive um hiato aí, uns bons anos distante do esporte, praticava não de forma regular, mas esporadicamente, futebol, basquete e outros, até que em 2011 para 2012 eu voltei a praticar e eu fui para o tênis. Joguei tênis até 2018, quando em 2019, naquelas promessas de início de ano, eu falei, vou correr minha primeira maratona. Desse ano não passa, vou completar meus 40 anos, então eu vou fazer uma maratona. E aí treinei durante 9 meses e em setembro de 2019 realizei esse sonho de correr minha primeira maratona oficial em Buenos Aires, na Argentina. Legal. Depois disso, migrei para o triatlon e antes de embarcar nessa jornada aí do Projeto Propósito em agosto de 2022. Então, essa é a minha trajetória no esporte, sempre como amador, usando o esporte como uma ferramenta de transformação pessoal, né? De desafiar, para me superar, e de certa forma me ajudou muito, inclusive no mundo corporativo. Acho que o período de melhor performance profissional que eu tive no mundo corporativo coincidiu com o período de treinamento para maratona a partir de 2019. Os melhores anos, os anos que eu mais cresci profissionalmente, foram de 2019 até 2022. Interessante, Hugo. Eu vejo muito essa correlação, né? Acho que aqui no Brasil, infelizmente, talvez as pessoas não dêem tanta importância para essa conexão. Acho que no exterior as pessoas dão mais importância. Talvez isso até esteja aumentando um pouquinho no Brasil também, mas há muito essa correlação, né? As pessoas que trabalham no meio corporativo têm esse espírito esportivo também forte, os maratonistas, os triatletas, eles são muito bem-vindos, né? Porque entende-se que uma pessoa que encara uma maratona, encara um ciclo de maratona, encara um ciclo para um Ironman, por exemplo, do triatlon, são pessoas que
conseguem ter uma capacidade de organização, de disciplina, de lidar com obstáculos, superar dores, problemas, etc. E são realidades também que a gente vê, né, no meio profissional, né? Então são coisas, é um aspecto muito bem visto, né? E você sentiu isso na pele, né? Um boom ali, talvez, na sua carreira profissional correlacionada com o esporte. E o Grande fazer uma pergunta sobre a maratona. Então, você começou a correr em 2019 também. Então, você começou a correr já com o propósito da maratona. Foi isso, né? Você não começou a correr antes, você não foi para provas de 5, 10, não. Você já queria correr a maratona. Eu fazia esporadicamente, eu participava de provas de 5K, nunca havia participado de 10K, principalmente 5, mas era eventualmente. A partir de 2019, quando eu decidi que eu queria fazer minha primeira maratona, eu procurei uma assessoria de corrida, conversei com o treinador, falei, quero fazer minha primeira maratona, quanto tempo você acha que dá para fazer? 9 meses é suficiente? Estou vendo aqui, vai ter a maratona de Buenos Aires. Eu consigo treinar 3 vezes por semana. Se precisar de mais, a gente ajusta também a rotina, mas pelo menos 3 dias por semana eu garanto na minha agenda, na minha rotina, para me condicionar. Ele falou, dá sim, então vamos montar uma planilha de treino, e eu comecei. Aí incluímos nesse ciclo aí de preparação, incluímos provas de 5K, de 10K, de 21K, como parte do treinamento. Cheguei para fazer a maratona em setembro, me sentia bem, poxa, estava no meu melhor condicionamento físico até então, né? Tinha emagrecido bem, o corpo já estava adaptado. Só que eu fui para a maratona, e como era a minha primeira maratona, aquela euforia, né? Ainda mais ali em Buenos Aires, muita gente. E aí eu comecei mais forte do que o recomendado. Resultado, quebrei lá no quilômetro 28, no muro lá que fica do 28 ao 32, mais ou menos. Quebrei ali, tive que caminhar um pouco, aí fui intercalando, e aí fechei a maratona um pouco mais lento do que eu havia começado. Mas fiquei feliz da vida por ter concluído minha primeira maratona. Que legal, Essa muito bom. história é bastante comum, né, Hugo? A gente recebe aqui muitos convidados, assim, a exceção são aqueles que a primeira maratona foi lisa, vamos dizer assim, né? Que não teve nenhuma intercorrência, porque é uma distância nova. A gente sempre fala, né? Se tudo tiver normal, até a meia é pra você estar se sentindo muito bem. Assim, perigosamente muito bem, né? E aí você fala, não, vai dar. E de repente chega o quilômetro 30 ou 32, que é geralmente quando bate o muro, né? Então realmente não é fácil esse processo. E com o tempo você vai se conhecendo melhor, você vai entendendo melhor. Sim. Tem muita gente que acaba acomodando, aí não treina direito, e aí faz a maratona de qualquer jeito. Mas o ideal, cada vez que você vai evoluindo na corrida, a tendência é você se conhecer mais. E aí você se preparar melhor. Eu corro sempre numa intensidade moderada. Isso para mim é fundamental, né? Foi até objeto do estudo, e foi dessa forma que eu consegui concluir o projeto Propósito, correndo uma maratona por dia. Não era o objetivo, não era tempo, não era performance, era resistência. E para isso eu precisava correr num ritmo confortável. E eu adoto isso para tudo na minha vida. Eu vou participar de algumas provas aí, eu corro no meio da galera, eu vou ali num pace confortável, conversando, tirando foto, filmando, e eu fazia isso ao longo do projeto inteiro. E isso tem certos benefícios, né, para a musculatura, para a recuperação, para o sistema cardiorrespiratório, para tudo. Então, admiro quem corre para performance, mas o meu mundo está ali, no ritmo moderado. Legal. A gente vai falar desse estudo, e eu dei uma lida no estudo, vi os achados, acho que tem bastante coisa para a gente tirar do estudo, né, e que vai muito em linha disso do que você falou, Hugo. Eu queria entender essa mudança de vida tão substancial que você teve, assim. Então, aquela coisa que você estava ali, pelo que eu entendo, num cenário que é almejado por muitos. Uma posição numa empresa multinacional, uma carreira estabelecida, como você já falou, num contexto de ápice, né, de produtividade, né, até pela idade que você estava, né? Então, você estava ali num momento que dali para frente tinha uma avenida escancarada ali, vamos dizer assim, para você percorrer. E de repente, pum, alguma coisa mudou. Eu queria entender o que foi essa coisa, o que motivou essa mudança tão relevante na sua vida. Boa pergunta, André. Bom, foi um processo de reflexão pessoal.
Até então eu estava ali com uns 42 anos. Pode ter sido relacionado à crise dos 40. Não sei quantos anos vocês têm, mas vocês Eu têm tenho cara de novinho 37. aí, com essa barba. Eu Eu tenho tenho 37. 33. O Aí, Murilo é ó. o mais novo. Eu tenho Então, 37, já tô perto dos 40. Uhum. eu estava ali com uns 42, era pós-pandemia. Então, pode ter sido uma influência da pandemia, pode ter sido uma influência também da crise dos 40, pode ter sido também um gatilho das mudanças que aconteceram dentro da empresa. O fato é que eu comecei a refletir sobre a minha vida Uhum. até então. Me questionava, poxa, eu vim ao mundo somente para isso, para trabalhar 35, 40 anos fazendo a mesma coisa. Se for, tá tudo bem, tá tudo certo, porque a gente aprende isso ao longo da nossa existência, né? A gente vem, eu sou da geração X, vocês acho que já são da geração Y. E na minha geração, aprendi que a gente tinha que buscar estabilidade, segurança financeira, preparar o pé de meia para aposentadoria. Então, constitui família, né? Escala de Maslow lá, né? Você vai progredindo das necessidades fisiológicas, camada de segurança, camada de estima social, etc. Falei, poxa, eu já atingi um monte de coisa que a gente tem um padrão social bacana, mas, cara, acho que não faz mais sentido ficar nessa corrida. A gente fica numa corrida pelo dinheiro, né? E aí eu falei, cara, eu acho que eu quero fazer algo diferente, mas o quê? Correr uma maratona por dia. E eu tive algumas inspirações, né, que me fizeram ter essa reflexão. Sempre fui um grande fã do Amir Klink, velejador Nossa, brasileiro eu aí também sou. né, um Eu acho grande incrível. velejador, cruzou o Atlântico Sul remando, em 1984. Então imagina, naquela época, um cara sabe criar um projeto para atravessar o Atlântico Sul remando, saindo da Namíbia, chegando em Salvador, na É Bahia, inacreditável. depois de 100 dias. Ninguém acreditava. Ele foi lá e fez. Depois disso, ele virou escritor, palestrante, empresário. Falei, poxa, interessante. Construiu uma carreira. Aí assisti o documentário 14 Picos, que conta a história do Nins Dai, que é um nepalês que Também já escalou as vi. 14 maiores montanhas do mundo acima de 8 mil metros. Depois disso, o cara virou escritor, palestrante, empresário. Falei, bom, dois exemplos aí de pessoas que utilizaram o esporte como ferramenta de transformação na vida deles e de muitos. Tá aí, eu quero fazer a mesma coisa, mas o quê? E aí veio a ideia da maratona. Eu já tinha corrido a maratona e tudo, e maratona sempre foi visto como algo muito difícil, como um esforço extremo. Uhum. Tem esse estigma, né, de que, poxa, somente 1% da população correu uma maratona. Eu falei, cara, e se correr uma maratona por dia, será que é possível? Uhum. Será que alguém já fez isso? Aí fui pesquisar. Aí descobri que um cara tinha feito 2010 para 2011. E aí eu pensei, meu, o cara fez. Se ele fez é porque é possível. Então, peraí, deixa eu trabalhar melhor essa ideia aqui, deixa eu ir lapidando ela. Aí fui estruturando, vendo se fazia sentido, se não fazia, qual seria o propósito disso, se daria para gerar uma contribuição científica ou não. E aí o projeto foi ganhando corpo, foi sendo lapidado, até que eu cheguei num formato que eu falei, cara, tá aqui. Aqui tem um propósito bom, positivo, gerar uma contribuição científica, gerar um impacto, né? Inspirar pessoas a acreditarem nelas mesmas, a mostrar o potencial do ser humano. Será que eu vou conseguir? Não sei, mas putz, o projeto está bonito, está estruturado, vou me preparar para fazer isso aqui. E foi Uhum. daí onde tudo surgiu. Muito Legal. bom. E Hugo, você, depois de Buenos Aires e antes de iniciar o seu projeto, fez outras maratonas também? Ou foi de Buenos Aires e foi direto para o seu projeto Não, de correr uma maratona por dia? depois de Buenos Aires, continuei fazendo corridas mais curtas, Uhum. treinando, até que 2020, aí eu migrei para o triatlo. Ah, tá, Então, verdade. migrei para o triatlo, eu fiz triatlo sprint, o olímpico, eu ia fazer o meio Iron de São Paulo, quando veio a pandemia, aí Uhum. postergou, aí eu continuei treinando, praticando o triatlo, e então quando eu decidi iniciar o projeto Propósito, eu já estava com um condicionamento bom, relativamente bom, né? Uhum. Nadava, pedalava, corria, não saí do zero. Então, isso Uhum. também me ajudou no processo de adaptação
o treinamento, para o projeto. Legal. E uma última curiosidade sobre o número, 366 dias. Era um ano bissexto, eu não me recordo, ou por algum motivo você fez 365 mais um para bater algum recorde, alguma coisa do tipo? Foi 365 mais um, não era ano bissexto, e também o projeto começou em agosto, né, não começou em janeiro. Ele começou dia 28 de agosto de 2022 e foi até 28 de agosto de 2023. O objetivo de fazer 366 era para fazer um a mais dos recordes que eu tinha identificado, né? O Stephen Engels, o belga, ele fez 365. Depois, em 2022, de janeiro a dezembro, eu descobri que tinha um britânico também, o Gary McKee, que ele estava fazendo, e começamos a conversar, e ele parou no 365. E eu falei, bom, vou fazer 366. Depois eu descobri que tinha um espanhol que fez 607 maratonas consecutivas, o Ricardo Abad. Aí eu falei, não vou até lá não, vou parar no 366. E, tá bom, e foi por esse motivo. Mas basicamente, assim, não era para bater um recorde específico. O recorde no Guinness era 82 maratonas. Quando eu entrei lá para pesquisar, era 59, depois de um italiano, 59, depois um indiano fez 82. Eu falei, vou fazer 366 para registro. Se eles iam registrar ou não, eu me preparei para isso, me inscrevi. Eles me mandaram uma lista de exigências, né, de evidências que eu precisaria coletar. Eu acho que eu consigo coletar tudo isso. E aí submeti em outubro de 23, quando foi em junho de 2024, o Guinness respondeu, olha, validamos aqui todas as informações, e você é o mais novo recordista mundial de maratonas consecutivas com 366. Entendi. Que legal. E aí esse espanhol não validou, é isso? Nem ele, nem o britânico, nem o belga, Entendi. Um deles validou. Então, pelo Não sei. Guinness, Hugo Farias, é isso? Isso, pelo Guinness, Legal. faz o que isso quer dizer? Que houve um processo independente de validação. Com certeza, importante isso, né? Sim. Porque no mundo que as pessoas até pagam para o outro correr com o seu chip, né? Uma coisa meio maluca, assim, das pessoas às vezes visando tentar dizer que fez isso, fez aquilo, você ter ali um método, né, é muito importante. Inclusive, eu acho que esse método é uma coisa que, pelo que eu percebo, fez parte do projeto do começo ao fim, né? A preocupação científica de registrar, né? Isso eu achei que foi uma baita sacada do projeto. E aí eu queria entender uma coisa, Hugo. Quando você idealizou, pensou, beleza, vou fazer. Você entrou numa fase de treinamento e se teve essa fase de treinamento, quanto tempo até você falar, não, vou começar aqui? Como que foi esse processo? Bom, o processo de reflexão começou lá em dezembro de 2021. Aí, em janeiro de 22, eu já comecei a estruturar tudo isso num PowerPoint, no meu computador mesmo, fui colocando ali, estruturando, aí e fazer pesquisas na internet, site da Unesco e várias coisas, Unicef, para ver o que os organismos internacionais achavam da atividade física, para efeito, e aí fui estruturando, aí fui trabalhando a proposta, e ao mesmo tempo eu ia continuar meus treinos, né, de triatlon. Quando foi em abril que eu decidi pedir demissão, aí eu já estava decidido que eu iria embarcar nesse projeto, e aí eu comecei a me dedicar só à corrida. Parei com o triatlo, fiquei só correndo todos os dias, fazia um volume ali intermediário, né, de 10, 15K, até eu montar a equipe multidisciplinar com treinadores, eles conseguirem fazer uma planilha de treino. Essa planilha ficou pronta lá em maio, entre maio e junho, mas eu já vinha treinando dedicado para a corrida desde abril, e treinei com essa planilha deles junho, julho e agosto. Então, aproximadamente 3 meses. E nessa planilha a gente treinava em 2 períodos. 3 ou 4 vezes por semana eu treinava na parte da manhã e à tarde. Então tinha treinos de caminhada, tinha treinos de corrida mesmo, volume. A ideia era aumentar volume. Né? E nos preparar para possíveis riscos. Então o treinador, felizmente,
Colocou lá, não vai colocar caminhada, coloca aí 2 horas de caminhada, colocou lá um X quilômetros de caminhada, e eu tinha que fazer. E foi bom, porque treina a cabeça também. Então, fizemos um amplo treinamento físico e mental, junto com a psicóloga, e esse foi o processo de preparação para o projeto. Além de toda a preparação financeira, né, de como que ia ficar dia a dia com a família, as responsabilidades financeiras e tudo mais. Então, Sim, essa parte não é também não é fácil. não é um projeto só de corrida, né? Quando você embarca numa jornada dessa, são muitas variáveis para você analisar. Quem é solteiro, talvez tenha menos preocupação com o futuro. Mas quem é casado, tem filhos, a preocupação com o futuro, ela é importante, ela é pesada. Então, eu precisava gerenciar isso, até porque eu decidi cortar minha fonte de renda para investir nesse projeto, na construção dessa nova carreira, sem saber se ia dar certo. Então, essa sobrecarga emocional, ela é gigantesca, ela é maior do que a sobrecarga física. Imagino. Correr os 42 km diários era difícil? Era difícil. Gerou uma sobrecarga física, mecânica? Sim, mas a sobrecarga emocional de você lidar com as incertezas, com os medos, com os riscos, com o que vai acontecer, se vai dar certo, se não vai dar certo, etc., com as críticas, com os julgamentos, com as pessoas que se afastam de você. Manter um equilíbrio nisso e falar, vou continuar, é complicado. É difícil, é Perfeito, complicado. isso. Até. Não, até uma pergunta, né, André, que a gente ia fazer para o Hugo, que é em relação a como que foi vender essa ideia, né, para as pessoas próximas de você, Hugo. Então, para os seus familiares, qual foi a reação dos seus familiares, dos seus amigos próximos, quando você foi pedir demissão do seu trabalho, né? Acho que muitos devem ter pensado, nossa, o Hugo foi contratado por uma outra empresa, recebeu uma proposta melhor, e aí você explicou, você contou o que ia rolar e qual foi a reação de colegas de trabalho, de repente de um superior seu, alguma coisa. Como que foi esse processo todo? Eu não contei. Quando eu pedi demissão, eu não contei o que eu ia fazer, nem para minha chefe na época, nem para os colegas, nem para ninguém. Falei, pessoal, não posso contar. Não vou para concorrência nenhuma, fiquem tranquilos, é um projeto pessoal. Eu não decidi também não contar inicialmente para familiares, esperei um tempo, até porque ninguém acreditaria e todo mundo falaria, você está ficando maluco mesmo, e a O pressão ia pessoal ser acha cada que... vez maior. Assim, você já se coloca uma pressão absurda, porque você mesmo já começa a pensar, cara, eu tô ficando maluco, é uma loucura. Então você administra a tua pressão interna. E a minha pressão arterial literalmente subiu, tá? Caramba. Ela subiu por N motivos. Por isso, porque eu troquei o certo pelo duvidoso. Então você já se impõe uma pressão psicológica muito pesada. Fora isso, tem a pressão externa das pessoas que estão ao teu redor. Então, esposa, filhos, pais, sogro, sogra, amigo, sociedade, que acreditam que o caminho certo da vida é você ter uma carreira sólida, um emprego fixo, uma profissão, né, consolidada, e aí você trabalhar com aquilo ali e tal, e se aposentar e criar família e morrer. Isso aí parece que é o ciclo da vida normal. E aí, de repente, eu comecei a questionar e falei, não é esse ciclo aí mesmo que eu quero seguir, não, eu quero fazer um ciclo diferente. E aí você, para sustentar essa posição, é complicado. E aí eu tomei a decisão de assumir riscos, né? Pedir demissão sem falar com a minha esposa. Então, por quê? Sem falar com ela, sem falar com meus pais, sem falar com meu sogro e minha sogra. Por quê? Se eu dependesse do ok deles, eu não ia fazer isso nunca, né? E por que eu pedi demissão? Porque eu não conseguiria fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Eu tinha um nível de responsabilidade enorme na empresa, uma função, um cargo importante de liderança. E eu perderia o foco, eu não teria foco, nem no trabalho, nem no projeto. É diferente de você estar numa função mais tranquila, onde você consegue tocar duas coisas ao mesmo tempo. Eu não tinha essa realidade. Então eu falei, eu vou assumir o risco, eu vou pedir demissão, eu vou fazer esse projeto, porque eu já visualizava que tinha o potencial de me tornar escritor, palestrante, empresário. Por mais que a chance de concluir o projeto fosse mínima. E aí
tomei essa decisão. Lógico, depois que eu decidi, compartilhei com todo mundo ficou preocupado. Por quê? Preocupação com a minha saúde, preocupação com o futuro financeiro, preocupação com N coisas. Então, rolou estresse, rolou discussão, rolou treta. E aí tivemos que administrar tudo isso e deixar o tempo das devidas respostas. Eu falei, acreditem, vai dar certo. Montei a equipe também não acreditava. Falei, calma, um tempo vai acreditar. E é um paralelo com a vida e com o mundo corporativo. Muitas vezes as pessoas estão trabalhando ali, não acreditam muito na estratégia da empresa, mas estão ali ganhando seu salário. Como você faz essa equipe vestir a camisa? Às vezes, quem está na liderança ali da empresa precisa acreditar e os resultados vão ajudando a aumentar a confiança da equipe. Então é isso que eu acreditava, eu preciso gerar resultado, eu preciso viver um dia de cada vez. A cada maratona que eu vencer, a cada maratona que eu terminar, mais eu me aproximo do objetivo e mais a equipe vai começar a acreditar e confiar que é possível. Com certeza. Tenho certeza que no 100º dia já tinha muito mais gente acreditando em você, né? A esposa começou a acreditar a partir da maratona 100. Olha lá, viu? Foi um marco importante esse daí, né? Hugo, uma outra dúvida que surgiu, você falou de equipe multidisciplinar, né? Quem que estava envolvido, assim, quais profissionais que você colocou ao seu redor para concluir esse projeto? Boa, vamos lá. Tinha os cardiologistas do INCOR, né? Eu mandei uma mensagem no Instagram do Dr. Francis, num domingo, era aniversário dele, falei, Dr. Francis, tu gosta do teu trabalho, te acompanho por aqui, vou fazer esse projeto, chamou o Farias, ocorreu uma maratona por dia. Será que isso aqui pode gerar alguma contribuição para a ciência? Eu gostaria de conhecer aí o Centro de Avaliação Metabólica do INCOR, para a gente bater um papo. Aí ele pegou e me chamou, fui lá, felizmente deu tudo certo, ele e a doutora Janieri toparam o projeto, falaram, vamos submeter isso aqui para o comitê de ética, se o comitê de ética aprovar, a gente escreve um protocolo de pesquisa e te avalia, te acompanha aí ao longo dessa jornada. A gente define um horário para você vir aqui, já que as maratonas seriam realizadas na parte da manhã, né? Por conta da minha rotina em casa, eu teria que ir à tarde para São Paulo. E assim fizemos. E aí foi bom ter esse acompanhamento deles, porque, primeiro, ia permitir gerar contribuição científica, né? Eles são um instituto de pesquisa. A participação deles traria maior credibilidade ao projeto, ter uma instituição do porte do INCOR, né? Não seria o projeto de um maluco correndo uma maratona por dia. E também para minha segurança, por estar sendo avaliado pelos principais médicos cardiologistas e pela principal instituição cardiológica da América Latina. Então, o doutor Rogério Savoy, amigo meu, a doutora Fernanda Boses, também aqui de Americana. Tinha fisioterapeuta, Vinícius Fornazari, amigo. Tinha nutricionista, Bruna Castellani. Tinha psicóloga, Marta Minopoli, de Campinas. Tinha endocrinologista, Silvia Machado, também amiga. Tinha dermatologista, minha esposa, Daniela Fé. Eu falei, por mais que você não acredita, você vai participar do projeto, vai fazer parte daí. E tinha também os treinadores, Anito Pinheiro Alves e William Barbosa. Tinha personal trainer de fortalecimento, a Gisele Rosseto. E, deixa eu ver se eu não esqueci ninguém. Acho que foi todo mundo. Falei da psicóloga, nutricionista, todo mundo. Acho que é isso. 12 profissionais. E que eram fundamentais aí. Cada um deles foi extremamente importante no processo, né? Bastante gente, né? E não tem como ser diferente, né? Que a gente, vai realmente colocar o corpo ao limite e precisa, né? Precisa ter esse suporte. A gente faz uma maratona e fala, olha, correu uma maratona? Fica uma semaninha sem correr, porque você tem que se recuperar e tal. Como é que você se prepara para a maratona no dia seguinte, encaixa um fortalecimento? Isso aí é um processo que a gente quer entender um pouco melhor. Inclusive, vamos entrar nesse ponto específico, Hugo. Da jornada mesmo, agora falando das 366 maratonas. Você já deu a deixa aí, que eu acho que é importante a gente dizer que foi algo... Você correu ali num ritmo confortável. Esse é o primeiro ponto, né? E como é que foi? O que você sentiu? Foi ficando mais fácil ao longo do tempo? Foi ficando mais difícil ao longo do tempo? Quais foram os principais desafios? Cara, era o meu trabalho, né? Então, meu corpo se adapta a isso. Nosso
corpo é uma máquina impressionante. E ele se adapta. Do mesmo jeito que as nossas articulações sustentam o peso de 300 quilos, né? Se você acaba permitindo que o teu corpo, teu peso atinja esse volume, tuas articulações sustentam. Em um momento elas vão sentir. Eu sabia que meu corpo se adaptaria a isso, mas para isso eu precisaria ter o respaldo do acompanhamento da equipe e uma estratégia. Vamos correr numa intensidade moderada. Então, fizemos a avaliação cardíaca lá, identificamos que o meu primeiro limiar ventilatório ficava ali entre 130 e 150 batimentos por minuto, coração. Falei, beleza, vamos correr, vou correr nessa faixa aí de frequência cardíaca. Então, o condicionamento físico foi melhorando, com volume de treinos e tudo. Começamos o projeto, eu consegui manter uma média de 140 batimentos por minuto, correndo uma maratona para 4 horas. A um pace ali de 5,40. Me sentia bem. Tá, sentia dores. A musculatura ia gritando, a gente fazia fisioterapia à tarde, fazia liberação da musculatura 2 vezes por semana. A suplementação estava funcionando, recovery, botamos banheira de gelo ali todo santo dia, então tinha um processo de recuperação, né? Banheira com gelo, suplementação pós-corrida para repor tudo aquilo que eu tinha perdido, alimentação, junto com a nutricionista, a gente foi calibrando ali o cardápio, conforme a gente ia sentindo a necessidade de aumentar mais carbo ou não, proteína. Então, foi algo que flutuou bastante, a gente foi ajustando. Junto com a psicóloga, tentar manter um equilíbrio emocional diante da turbulência aí, que seria os 366 dias, e manter os exames cardiológicos, o acompanhamento, fisioterapia, o fortalecimento. Eu tinha que fortalecer 2 vezes por semana na parte da tarde, e aí era um fortalecimento de manutenção, não era para ganhar massa, era mais para manter, né? Então, usava ali 70% da carga, e isso foi fundamental. Esse trabalho multidisciplinar integrado foi importante para isso. Exigia disciplina. Nem sempre eu conseguia fazer o fortalecimento 2 vezes por semana. Tinha períodos ali que eu falava assim, cara, hoje não consigo ir. Faltou tempo, tá difícil aqui a musculatura, vou precisar descansar um pouco mais. Aí eu pulava, fazia uma vez, depois eu fazia em casa mesmo alguns alongamentos. Então a gente ia equilibrando ali conforme era necessário, mas era importante pelo menos um dia de fortalecimento. E assim, depende muito de pessoa para pessoa, né? Tem pessoas aí, atletas, que não fortalecem, puta, e correm pra caramba, são fortes e correm rápido. De novo, né? Nosso corpo é uma máquina impressionante. Eu acredito que a gente precisa fortalecer. Uma das coisas que eu aprendi é que o que absorve o impacto é a musculatura. Não é o tênis e não são as articulações. É a musculatura. Pode ser que geneticamente a pessoa tenha uma musculatura forte porque corre há muito tempo, mas em algum momento vai dar algum problema. Então, para evitar problema nas articulações futuramente, fortaleça. Isso é o que eu preconizo, o que eu aprendi e que eu acho que é saudável. Não é o tênis, não é o tênis Master Blaster que você vai pagar um absurdo aí, não é ele que faz a diferença, é a tua musculatura. É isso, a gente já falou bastante sobre isso aqui, Hugo. A gente tem um episódio só sobre treinamento de força, a gente gravou recentemente um episódio sobre calçados de corrida, onde uma das questões é acabar com esse mito de que o tênis é o principal responsável por absorção de impacto. Ele pode, sim, absorver impacto, mas assim, a sua musculatura é muito mais importante. Então, antes de você se preocupar com qual tênis você vai comprar, o melhor modelo, o último lançamento, porque a empresa falou que absorve melhor o impacto, preocupe-se em fazer o seu fortalecimento de forma constante, né? Isso é muito mais importante. E Hugo, pelo que eu entendi, então, por conta dessa equipe multidisciplinar, as sessões de fisioterapia, o recovery que você fazia, banheira de gelo, etc., imagino eu que você sempre corria lá a maratona na parte da manhã, então, num trajeto sempre muito semelhante, né? Eu queria saber se em algum momento você incluiu nessa lista de 366 maratonas alguma prova oficial que aconteceu perto da sua cidade, se em algum momento você
por algum motivo teve que viajar e fez as maratonas em outro lugar? Qual foi a estrutura, né, que você utilizava? Corria sempre no mesmo parque, nas mesmas ruas, variava para também questão psicológica ser um pouquinho mais tranquila? Boa. Bom, 98% do tempo foi o mesmo trajeto. Por quê? Uhum. Eu precisava ser o mais simples possível, e simples não significa ser fácil. Simples era sair de casa e voltar para casa. E precisava ir para longe de casa, porque eu precisava fazer com que minha cabeça entendesse que tinha que voltar. Se eu ficasse rodando perto de casa, naturalmente ela ia querer fazer eu parar. E eu tinha que sair de casa e voltar para casa, porque isso me permitia dormir mais e recuperar mais rápido possível também. Então, sair de casa, sem ter que pegar o carro para ir para algum lugar, eu conseguia dormir um pouco mais, ajudava a colocar meus filhos na van, já preparava para sair, saía daqui mesmo, atravessava a cidade, tinha uma altimetria diária de mais ou menos 300, 350 metros, ou seja, não era um trajeto plano, mas era o trajeto que eu identifiquei que seria necessário atravessar a cidade, já que era um projeto para inspirar pessoas, precisava gerar engajamento. Então, eu tinha que ser visto. Então, a estratégia foi: atravessa a cidade, vai para uma região onde o pessoal pratica atividade física, lá tem um ponto de apoio, estabelecemos uma parceria com o Bike Hotel, que foi meu principal ponto de apoio, e voltava para casa. Esse era o trajeto: chegava em casa, entrava no gelo, fazia a suplementação. Fazer o mesmo trajeto diário facilitou, porque minha cabeça já sabia a dificuldade que ia encontrar, né? Por mais que eu fosse enfrentar diferentes estações do ano, era o mesmo trajeto. Eu sabia os perigos ali, né, inerentes ao trânsito, os cruzamentos, correr perto da sarjeta, enfim. Só que tinha os pontos de apoio. Diferente de uma prova oficial, eu precisava ir ao banheiro, eu precisava pegar mais hidratação, e o engajamento, né, e a dificuldade. Então, minha cabeça já sabia a dificuldade que ia encontrar, esses eram os pontos positivos. E como virou meu trabalho, naturalmente eu consegui gerenciar isso de forma mais fácil, não se tornou maçante, pelo contrário, todo santo dia vinha alguém para correr algum trecho comigo, como passava ali todo dia, já tinha, as pessoas também já esperavam, então eu passava em frente à barbearia virou amigo, né, o Marco Brito, que é o dono da barbearia, acabou virando um amigo, passava todo dia em frente à barbearia dele, ele já esperava, já dava um gritão: bora, Hugo! Isso aí já dava uma energia, eu já esperava esse grito, né, chegava um momento que eu já estava esperando esse grito, para dar aquela energia. Passava em outros lugares, tinha outras coisas também, interação com as crianças, passava em frente à escola, as pessoas lá de dentro da janela gritando: bora, Hugo, as crianças, adolescentes. Então tinha esses fatores que eram extremamente positivos. E fiz, sim, algumas provas oficiais, porque o projeto foi ganhando repercussão, da metade para frente, e aí fui convidado para correr Maratona do Rio, corri também a Maratona de São Paulo e a SP City. Depois fui correr o Nilson Lima, lá em Uberlândia. Então, eu tinha que correr em Americana no sábado, às 42, na parte da manhã, pegar um voo, ir para outra cidade, no caso de São Paulo, pegava a estrada, mas para o Rio e para Uberlândia pegava um voo, descia lá, retirava o kit e corria no domingo a maratona, pegava o voo de volta, segunda-feira corria tudo de novo e continuava correndo. Então, essa logística era o mais difícil. O corpo já estava acostumado às maratonas diárias, mas essa logística era uma dificuldade a mais, esse deslocamento. E aí, inevitavelmente, eu sentia mais quando eu fazia essas provas fora. Então, 2 dias depois da prova, a musculatura estava bem mais judiada. Sua recuperação já não era da mesma forma, né? Pegava voo, estresse de trânsito, de carro, etc. E a recuperação já não é mais a mesma, né? E assim, essas provas tinham um Pô, risco também. mas era gostoso porque, pô, já estava com uma baita da repercussão ali. Nessas provas eu tive noção da repercussão do projeto, porque a rede social não necessariamente te dá a visibilidade real, né? Então, a rede social foi crescendo e tal, mas
participar dessas provas e ver as pessoas gritando ali me deu uma dimensão da repercussão, porque não era... O projeto acabou tendo muita repercussão nos veículos tradicionais, rádio, TV, jornais, sites. Com certeza. Boa. E também essas provas de rua, né? Eu não sei se você passou por essa tentação, Hugo. Eu tô percebendo que você é uma pessoa assim bem sistemática. Mas, por exemplo, sei lá, você tá no 100º, 35º dia, você tá se sentindo bem, e fala assim, hoje eu vou um pouquinho mais rápido. Ou então, numa dessas provas de rua, porque como tem muita galera, o pessoal gritando o seu nome, de repente você vai lá, não, hoje eu vou dar uma aqui, vou correr um pouquinho mais rápido. E de repente isso poderia colocar o projeto, né? Poderia estragar tudo. Você chegou a sentir essa tentação ou você conseguiu se controlar assim? Eu conseguia segurar a onda. Tanto é que o meu melhor tempo no projeto foi 3 horas e 45 minutos no Rio, tempo líquido, tempo total acho que deu 3 horas e 50. E eu não sentia necessidade de correr mais rápido. Então eu mantinha aquele ritmo ali. Então, ao longo do projeto, foram mais de 60 ou 80 provas sub 4 horas, mas não era o objetivo. Dava ali 3 horas e 50, 3 horas e 55, 3 horas e 59. No Rio, que foi uma exceção, bateu 3 horas e 45 por causa da euforia ali e tudo, mas nada abaixo disso. Várias provas acima de 4 horas, provas de 5 horas, provas de 10 horas, que foi quando eu me lesionei, precisei caminhar, né, de 5 dias consecutivos. Então deu mais de 10 horas a prova. Mas essa tentação eu segurava. Tanto é que eu fui fazer isso só esse ano. Eu corri recentemente agora Porto Alegre, 40ª Maratona de Porto Alegre. Eu falei, lá eu quero bater meu RP. Meta, vou fazer 3 horas e meia. Eu fiz 3 horas e 20. Deu um pace ali de 4,45. Fiquei feliz da vida, mas falei, nunca senti tantas dores depois da corrida. Coisa que você não sentiu nas 366, se sentiu depois de uma. Eu acho que tem confirmando aquilo que a gente falou do ritmo, né? Tem um ensinamento aqui para os nossos ouvintes, a maioria é corredor, né? O pessoal que é aficionado. Então, assim, a maneira como você faz a coisa é tão ou mais importante do que a coisa que você faz em si. Então, assim, a intensidade, né? O nosso corpo, ele é muito adaptável para essas atividades longas, né? A gente até teve um episódio que a gente falou isso, né? O ser humano é um ser feito para o endurance. Ele tem isso na sua genética, na sua biologia. Ele não é um ser da intensidade, né? Claro que, óbvio, né? Esportivamente a gente pode falar do velocista que corre 100 metros, né? Mas biologicamente a gente é muito mais adaptado e adaptável para coisas de longa duração e moderada intensidade. Então, eu acho muito interessante isso. Pensando, né, André? Desculpa. Pensando em outros animais da natureza, né? Nós somos animais. A gente nada mal, por mais rápido que a gente nade. A gente corre mal, por mais rápido que a gente corra. E a gente nem voa, né? Então, assim, a gente é bem ruim em tudo. Mas pensando em resistência, a gente se destaca, né? Se destaca muito. Então, é bem interessante. Hugo, e fazendo aqui o link, eu quero aproveitar então essa grande sacada aí do estudo, né, no INCOR. Eu vou fazer aqui um resumo de como eu interpretei e aí tentando usar um pouco o meu lado médico. E se você achar que tem algum outro dado relevante, você complementa, né? Então você teve ali um acompanhamento, eu vi que você fez uma ergoespirometria, você viu o seu VO2, que já era um VO2 bom, não era um VO2 de elite, não era um VO2, mas era um bom VO2, né? Então acima de 50, se eu não me engano, acho que era 52, alguma coisa assim. É um bom VO2, né? Lá no D1. E eu achei muito interessante que o que a gente queria saber, eu acho que até no estudo está escrito isso, eu desconheço algum outro estudo que tenha acompanhado uma pessoa de uma forma tão vendo perfil de colesterol, pressão arterial, glicemia, ecocardiograma, né? O ecocardiograma, para quem é leigo, é aqui, aquele ultrassom do coração. A gente consegue ver o tamanho das câmaras cardíacas, o tamanho da espessura do músculo cardíaco. Então, várias características. E também foi acompanhando o seu VO2 ao longo do projeto, que é muito legal. E algumas coisas me surpreenderam, né? Primeiro, o VO2 não mudou muito, né? Não. Né? Então ele ficou meio que num platô, num lugar bom, mas ficou ali num platô. Então isso mostra, né, a sacada que o que eu tiro disso é que
treinos de baixa e moderada intensidade realmente não são grandes promotores, né? Eles não aumentam tanto o seu VO2. Se você está buscando aumentar o seu VO2, você vai ter que inserir, né, dentro do seu programa de treinamento alguns treinos mais específicos. A gente tem um episódio específico sobre VO2 máximo para quem quiser entender um pouquinho mais sobre isso. Então, acho que essa é uma lição interessantíssima aí. Não sei se você concorda. Concordo, e tinha falando rapidamente Não, antes claro, de fica à evoluir, vontade, por favor. e porque nesses testes de VO2, o objetivo não era me levar ao máximo, tá? Uhum, Até porque existia um risco. Se eu me lesionasse na claro, esteira, poderia comprometer o com projeto. certeza. Então, o protocolo estabelecido lá era um protocolo de rampa. Então, eu subia na esteira, eram 10, 12 minutos ali de tempo, começava caminhando, e aí a esteira ela ia inclinando até a inclinação máxima dela, e o aumento da velocidade, se não me engano, foi limitado ali a. Aí eu preciso ver, está no estudo lá, não lembro se era 10 ou 14 quilômetros por hora, mas eles botavam a velocidade intermediária, né, moderada, e o esforço era maior por causa da rampa. Então, assim que eu atingia meu primeiro limiar ventilatório, aí eu ia aumentando a velocidade até o segundo limiar ventilatório, na hora que eu atingia o limite ali, que você ia controlando assim, né? Como é que eles perguntavam? Você não pode falar, você está com a máscara ali. Sim. Então, e aí, como é que tá? Fazia joia, ia aumentando, pá, ia subindo. Como é que tá? Eu já botava o dedo para lateral assim. Aí, como é que tá? Eu falei, ó, agora já Uhum. tá ruim. Aí, mais 30 segundos, mais 40 segundos, vai. E aí, na hora que batia lá, aí a esteira diminuía e tal. E aí, então, o VO2 ele foi se mantendo ali Exato. por conta desse protocolo. Perfeito, E perfeito. com qual frequência você fazia esse teste, Hugo? Uma vez por mês. Uma vez por mês. Fizemos em agosto, né? O projeto começou em agosto, depois fizemos novamente 3 meses depois, Ah, por conta da adaptação do coração, leva em torno aí de 3 meses, se não me engano, e aí depois ficou mensal, até o entendi. último mês. Perfeito. E aí, além do VO2, que acho que tem esse primeiro ensinamento, um outro ponto que seria o ponto, assim, se eu tivesse lá na fase inicial do projeto, seria onde eu ficaria curioso, né? Que é o remodelamento, né? O remodelamento, gente, é a adaptação do coração ao estímulo, né? Então você começa a estimular, assim como você vai fazer um supino, você vai começar a aumentar a carga, você vai ter um remodelamento, você vai ter um aumento ali, vai ter uma hipertrofia e tal. E a gente sabe, né, que, na verdade, existe uma teoria, isso ainda é um pouco controverso, que o endurance, né, o exercício de longa duração, ao longo do tempo, poderia levar a remodelamentos, às vezes, deletérios, ou seja, que poderiam aumentar o risco de arritmias, poderiam aumentar o risco de fazer realmente mal. E quando a gente olha os ecocardiogramas que o Hugo fez, assim, a mudança foi praticamente mínima. A gente não teve nenhuma mudança significativa. Então, mostrando mais uma vez que a maneira como você pratica o endurance é muito importante, né? Então, se você conseguir manter um volume absurdo, né? Um volume absurdo, né? Todo dia 42 km. Você mesmo, como você não teve intensidade, você não teve um remodelamento que poderia levar ali a um aumento de arritmias cardíacas, nada do tipo. O coração ficou mais ou menos parecido, né? Muito semelhante ao que estava antes. O que é bom, o que é excelente, na verdade. Que mostra que não trouxe um risco ali de uma arritmia, alguma coisa que tanto a gente tem tido episódios frequentes aí de paradas durante provas e tudo mais, né? Então acho que esse é um outro ponto bastante interessante, é uma contribuição científica muito legal aí. Por isso a importância das pessoas terem um acompanhamento profissional, seja médico, seja profissional do esporte, seja nutrição, enfim, quanto mais você se conhece, mais você sabe os teus limites e você toma decisões melhores. Então, a importância desse trabalho multidisciplinar para mim era fundamental. Hoje eu me conheço muito mais do que antes, né? Maravilha. Então, assim, como eu vinha falando, não sei o quanto que cortou aí pela conexão. Então, do ponto de vista de remodelamento negativo, a gente não teve nada. O coração ficou saudável durante todo o projeto.
Do ponto de vista ali de perfil glicêmico, ficou também tudo bem, ou seja, glicemia. A parte do colesterol ficou também mais ou menos parecido e você foi perdendo massa, você foi perdendo gordura ao longo da jornada ali. Você começou com mais ou menos 12% de gordura corporal e terminou, se eu não me engano, abaixo de 10%. Então, ali é um ponto de atenção. Se esse projeto se prolongasse, teria que talvez ver a parte nutricional, porque não dá para ir a zero. Então, teria que ver Mas isso. o que aconteceu? Teve 3 quadros de diarreia que contribuíram para um quadro de catabolismo. Perfeito. Então, eu imaginava que eu tivesse comido alguma coisa que desbalanceou o intestino, mas na verdade era tudo fator emocional ao longo do projeto. Então, você passa por situações, né, de estresse, de sobrecarga emocional, e sempre que eu tinha uma sobrecarga emocional, se fosse por uma discussão, fosse por que aconteceu em algum momento, isso afetava o meu intestino, por mais que eu tomasse probiótico diariamente. E aí, o pior quadro de diarreia levou 5 dias. Nesses 5 dias eu emagreci Caramba. 4 quilos. Nossa. Tinha que continuar correndo os 42K, mantive a alimentação, mantive a hidratação, redobrei a hidratação, mas, cara, meu intestino não conseguia reter nada de nutrientes. Então, o que aconteceu? O corpo entrou em estado de catabolismo, começou a queimar gordura. Então, ali o percentual de gordura deu uma despencada mesmo. Infelizmente, ficou ainda, o nível mais baixo que atingiu foi 9,8, ou seja, ainda tinha bastante gordura para queimar. Felizmente, eu estava com um bom percentual de gordura saudável, né? 12,1. Não, imagina, é super baixo, né? Dentro do... E não tenho esse percentual até hoje, eu acho importante. Legal, legal. Caramba. E eu até ia perguntar para o Hugo, não sei se o André, você tem mais algum ponto, André, do Não, estudo acho que para era mencionar? basicamente isso. Beleza, não, eu ia perguntar para o Hugo, porque o Hugo mencionou agora a diarreia, mencionou anteriormente, brevemente, uma lesão, né, que fez com que você tivesse que caminhar algumas vezes, fazer a maratona caminhando, né, pelo que eu entendi. E eu queria saber, além desses, né, se você quiser explicar melhor o que você teve de lesão, também seria legal. Que outros obstáculos, Hugo, você enfrentou ao longo desses 366 dias? Porque, assim, é muito tempo, então, com certeza, vários problemas aconteceram. Então, de repente, alguma coisa que fez com que você não conseguisse correr de manhã e você teve que fazer à tarde uma maratona e depois de manhã, no outro dia, tivesse que correr novamente. De repente, questões climáticas, acordou para correr, tá uma baita tempestade, o que você fez? Chegou a fazer alguma vez na esteira? Quais foram os obstáculos aí principais que você enfrentou ao longo desse período? E se algum deles te fez, de repente, até pensar em desistir do projeto? Bom, foram muitos os obstáculos, né? Em nenhum momento eu pensei em desistir. E eu também não podia correr na esteira, porque pelo Guinness, por ser um recorde externo, tinha que ser fora, não podia correr na esteira. O GPS precisava mostrar tudo, né? E, bom, começou, acho que o primeiro grande desafio que eu enfrentei foi a perda do meu pai, faltando 4 dias para o projeto começar. Morreu de câncer. Então, ali foi um baque forte que eu precisei superar. Isso me fez postergar o projeto em uma semana. Se eu postergasse mais tempo, corria o risco de desistir mesmo, porque eu já estava tomando porrada de tudo quanto é lado, críticas e tudo mais, e eu falei, não, é uma semana e vamos embora. Já que explodi a ponte, já pedi demissão, já rolou um baita estresse, vamos começar. E aí começamos. 3 semanas depois, tive um problema no dente, tive que fazer um canal. Comecei sentindo uma dor lateral aqui assim, fui ver um dente que eu tinha feito um tratamento alguns anos antes. E aí ele mesmo que acabou mostrando que precisava ser feito um canal, fizemos um canal ali, foram mais 6 semanas para finalizar todo o processo. Aí tive 3 quadros de diarreia, o principal deles eu comentei agora. Esse quadro de diarreia me fez mudar o horário da corrida. Foi o único momento que eu mudei o horário da corrida, que eu decidi correr na parte da tarde, para dar um tempo maior para o intestino se recuperar, né? Aí nesse dia eu comecei, acho que foi a maratona 122. Eu corri à tarde, comecei às 15 horas, terminei às 20 horas. Aí no dia seguinte eu já comecei às 10 da manhã e terminei, sei lá, às 15.
E aí, no outro dia, eu comecei às 9 ou 7, terminei antes das 15. Então, eu acabei fazendo 2 maratonas no intervalo de 24 horas para conseguir voltar para a parte da manhã, para o normal. Tive a pubalgia, uma lesão no pubis, né, na parte inferior do abdômen. Uma lesão chata, né? É uma lesão chata, incapacitante, mas eu não tinha como parar, tive que conviver com ela. Ela me incomodava quando eu me engasgava, fosse com alimentação ou com hidratação, eu tinha que parar, abaixar, né? Porque doía bastante. Espirrar também doía muito, porque o espirro parece ser algo simples, mas é uma força que vem lá de baixo. É uma contração muito intensa. Sim. Eu descobri só nesse momento, né? A força de um espirro. E isso culminou também com uma lesão na virilha, que desencadeou e virou pubalgia, que me fez caminhar por 5 dias consecutivos. Então, a equipe ficou preocupada, queria cancelar o projeto, mas eu pedi para caminhar, e aí eu falei, pede os exames necessários, aí eu faço, fiz ressonância magnética e tudo mais, para som, e aí caminhei 5 dias, caminhava segurando uma bolsa de gelo na virilha, e aí deu tudo certo, aos poucos fui retomando caminhada, corrida, trote, né, trotava, então em 10 horas, fui separando ali, vou então caminhar meia hora e trotar 5 minutos. Depois fui encurtando esse espaço e até o período de corrida ser maior que o de caminhada, levou aí quase um mês. Então foi diminuindo de 10 para 9 horas, para 8, para 7, para 6, 5, e aí depois eu não voltei a correr mais para 4 horas, eu corria para 4 horas e meia. E isso foi um fator interessante, que a minha frequência cardíaca até a maratona 140, que quando apareceu a pubalgia, eu corria para 4 horas. E aí a caminhada me mostrou que era benéfico também ir devagar. Engordei, eu vinha emagrecendo, né? A gente ajustando a alimentação, mas continuava emagrecendo. E aí, depois da pubalgia, depois da caminhada, eu corri para 4 horas e meia, ou seja, o pace saiu de 5h40, foi para 6h20, 6h30, e a frequência cardíaca, que estava na média de 140, despencou para 130, 128. Então, eu ficava o meu gasto calórico diminuiu, a recuperação melhorou, consegui manter o peso, simplesmente diminuindo o ritmo, né? Isso foi favorável. Eu decidi manter esse ritmo até o final, salvo exceções que eu corri novamente para 4 horas, mas a grande maioria das corridas depois da lesão foi para 4 horas e meia, 4 horas e 20, 15, porque tinha vários benefícios. E foram esses os principais problemas, os principais desafios. Tive fascite plantar também a partir da maratona 120, convivi com ela até o final, tive lombalgia na 200 e pouco, ali eu tive que tomar uma injeção para aliviar a dor que estava pesada mesmo, e acho que foram esses os principais. E essa pubalgia foi, depois que ela veio, você conviveu com ela, ou você conseguiu se livrar dela completamente? Convivi com ela até o final. Quando eu terminei o projeto, aí os médicos falaram, olha, agora você descansa, vai fazer natação, faz ciclismo para aliviar um pouco essa carga aqui, essa sobrecarga na tua região central. Só que aí a rotina mudou, tudo mudou, compromissos, e aí eu não consegui mais manter um ritmo constante de treinos. E aí eu foquei em escrever o livro. Então, 6 meses escrevendo o livro, isso me permitiu recuperar. Eu fazia algumas sessões em casa mesmo de fortalecimento da região core, de alongamentos. E foram 6, 7 meses para me livrar da pubalgia. Caramba. Aí eu consegui, fui testando, né? Voltei a correr e tal, fiz outras maratonas. Aí me livrei completamente dela e da fascite plantar. Mas foi fundamental ficar um bom período aí em repouso. Pubalgia é uma lesão muito chata, né? Ela não é tão comum assim em corredores, ela é muito comum em jogadores de futebol, por exemplo, é muito comum em lutadores de algumas modalidades. Eu já tive na época que eu lutava taekwondo, e eu lembro que o meu grande inimigo era o boxe, né? Onde eu tomava banho, que quando você dava aquela escorregadinha assim, o pé, uma coisa boba que a gente nem repara no dia a dia, quando você tem pubalgia, para voltar a perna assim, para o lugar segurar, dói demais, assim, é uma lesão muito, muito chata de tratar.
imagino como deve ter sido difícil lidar com ela no meio desse desafio aí. É complicado, duro. Bom, gente, vou fazer aqui A uma. gente, Pode falar, Hugo. perdão, a Perdão. gente fazia fisioterapia, né? Fazia fisioterapia É. com o Vinícius lá, ele fazia a liberação e aí tinha o fortalecimento também. Eu tinha que fortalecer a região core, mesmo durante a lesão. Uhum. A gente fez um protocolo lá de fortalecimento específico para a região core do corpo aqui, junto com alongamentos, e fomos levando isso até o final. Não resolveu o problema da pubalgia, mas ia aliviando, ia me permitindo conseguir Concluir, né? suportar esse processo. E aí depois acabou o projeto, entrou com o repouso, aí o repouso. Boa. Muito bom. Gente, vou dar uma pausa aqui rapidinho para pedir para quem está vendo esse vídeo no YouTube para curtir o vídeo, se inscrever no canal. Quem acompanha pelo Spotify, não se esqueça de seguir o podcast Quilômetro 41 no Spotify. Isso ajuda bastante a gente. Avalia o podcast lá no Spotify. Também, gente, para quem realmente gosta do que a gente faz aqui, não se esqueça que a gente tem o Apoia-se. Lembre-se, é um projeto completamente independente, é um projeto que a gente faz por paixão e que dá bastante trabalho, apesar da gente achar que vale muito a pena, porque a gente gosta muito do que a gente faz aqui. Mas quem puder contribuir, temos o nosso Apoia-se, lembrando que temos episódios bônus mensais somente para apoiadores. Não se esqueçam também de acompanhar a gente no Instagram, onde a gente tem conteúdos que vão além desse podcast. Temos 2 vídeos semanais em que a gente busca trazer conhecimento de forma direta no modelo ali do Instagram. Então, não se esqueça de acompanhar a gente por lá. E eu quero abrir também para o Hugo falar um pouquinho das redes dele, para quem quiser acompanhar essa jornada inspiradora, essa busca de propósito, né, que é uma coisa muito, muito, muito interessante. Então, por favor, Hugo, como é que o pessoal pode acompanhar essa sua jornada? E como Quem quiser pode saber comprar o mais, livro também? Isso, legal. fala do Quem quiser livro. conhecer mais dessa jornada, é só me acompanhar aí no Instagram, Hugo Farias 366, YouTube Hugo Farias 365, LinkedIn Hugo Farias, e no meu Instagram ali tem um link para minha página, para o meu site, hugofarias.com.br. Ali tem mais detalhes da minha jornada também, essa carreira que eu estou construindo de escritor, palestrante, empresário, lançando produtos e serviços aí para ajudar as pessoas a se superarem, se desafiarem. E é isso. Convite aí, quem quiser saber mais esses detalhes, tem o livro lá pelo site, você acessa minha loja virtual. Tem o livro, o e-book também, que é gratuito. Não quer comprar o livro, mas quer conhecer essa jornada, a gente disponibiliza o e-book gratuito também lá pelo site, você consegue acessar. Legal. Muito Eu bom. queria aproveitar já que você está falando disso. Então, assim, o projeto, né? Eu acho que ele é incrível por si. Mas o que esse projeto rendeu? Então, hoje você faz palestras. Como é que tá a rotina do Hugo pós 366 maratonas? Legal. Bom, a ideia sempre foi construir uma nova carreira, né? O projeto Propósito fez parte de um projeto maior, um projeto de carreira. Eu decidi usar a maratona como um veículo para empreender na minha vida e me permitir entrar no mercado de livros e de palestras. Então, essas hoje são 2 fontes de renda que eu tenho. Então, para livros, hoje eu vendo principalmente através do meu site. Eu estou trabalhando em abrir novos canais com parceiros, seja academias, sejam lojas de suplementos, enfim, a gente está trabalhando com alguns parceiros. Palestras, eu realizo palestras para empresas, para escolas, para eventos esportivos. Então, essa é uma outra fonte de renda. Eu ainda não tenho uma renda estável como eu tinha na empresa, ou seja, um salário fixo mensal ali. Hoje a minha renda ela ainda é flutuante, o que me causa preocupação. Nem sempre a gente consegue os recursos suficientes para pagar todas as contas do mês, mas isso é um processo, né? Eu estou nessa esse ano agora é o ano 2 para o ano 3 do meu grande projeto. Imagina que eu defini 4 anos para estabelecer minha nova carreira, para consolidar ela. Um projeto propósito. Ano 2, criar a carreira de escritor e palestrante. Ano 3, viria o Projeto Américas, que eu posterguei. E ano 4, a consolidação. O que eu estou fazendo? Eu joguei o ano 4 para cá, para o ano 3. Então, estou trabalhando na consolidação dessa nova carreira, expandindo a questão do livro, para que ele possa ter o maior alcance possível. E que eu consiga levar a palestra para o máximo possível também de empresas e instituições nesse período, firmando aí outras parcerias.
Na palestra, a palestra é uma extensão do que foi o projeto, né? Por mais que fosse um Uhum. projeto de vida, não era só sobre quilômetros percorridos, é sobre Uhum. acreditar em você, acreditar que pessoas comuns são capazes de fazer coisas incríveis, é sobre disciplina, né? Quando a gente coloca disciplina na nossa vida, a gente atinge resultados inimagináveis, sobre assumir compromissos. O principal compromisso é com você, né? Com quem você quer se tornar. Então, eu queria me tornar escritor, palestrante, empresário, correndo uma maratona por dia durante um ano. Quem acreditaria nisso? Hum. O mundo vai duvidar. Toda vez que ele tiver uma ideia que foge do senso comum, você vai enfrentar muita resistência. E Com a certeza. resistência que você vai enfrentar é principalmente das pessoas que estão próximas a você. Não porque elas duvidam de você, mas é porque pela pessoa que elas conhecem essa versão sua. Elas não Hum. conhecem quem você pode se tornar. E Uhum. só quem sabe isso é você. A única pessoa que jamais pode deixar de acreditar é você. Então, hoje eu levo esse tipo de mensagem para dentro das empresas. Eu venho do mundo corporativo, um mundo onde muita gente sofre de depressão, de burnout, de falta de confiança, ou porque aceita uma vida mais ou menos porque tem que pagar um monte de contas e aí vive trabalhando em algo que não gosta. Cara, você pode fazer algo que você gosta, você pode ser feliz trabalhando, fazendo o que você está fazendo, você precisa identificar um propósito para você. Então, é isso que eu tento despertar nas pessoas, um senso maior de propósito, um potencial escondido nelas ali, para que elas alcancem seus resultados, superem e atinjam os seus objetivos. Que legal. E Hugo, você mencionou, né, a questão das pessoas mais próximas de nós serem geralmente aquelas que mais vão duvidar ou mais vão tentar fazer com que a gente não tome essas decisões tão ousadas, né? Uma coisa que acontece naturalmente até para essas pessoas quererem o nosso bem, né? Não quererem ver a nossa frustração, a gente batendo a cara, se frustrando, não conseguindo completar ali um objetivo e etc, né? E isso é muito interessante. E você mencionou agora no final a questão do propósito, né, da importância dele. O que significa propósito para você hoje em dia, Hugo? Como que você definiria propósito depois de todas essas experiências que você já teve? Propósito é realização pessoal, é você se sentir preenchido com o que você faz. Então, hoje, eu tenho uma completa noção do impacto que o meu trabalho tem na vida das pessoas. Uhum. Ao longo do projeto, eu consegui impactar mais pessoas ou mais vidas do que na minha vida inteira. Pessoas que simplesmente despertaram para algo novo na vida delas, ou que começaram a praticar atividade física, ou que implementaram um pouco mais de disciplina no dia a dia delas, simplesmente porque viu um cara correndo uma maratona por dia, sem falar uma palavra, sem falar para ela, olha, mude isso, mude aquilo, simplesmente pelo fato dela ver, assistir, isso de certa forma fez ela ter uma reflexão e mudar certos comportamentos. Uhum. Hoje eu uso as palestras, as palavras e o exemplo do projeto como essa ferramenta de transformação. E o meu propósito é justamente inspirar as pessoas a irem além, a identificarem nelas um potencial que de repente está escondido. Isso para mim é propósito. Uhum. Muito bom, Muito Hugo. bom. Excelente. Maravilha. Bom, acho que eu tinha algumas perguntas aqui, mas acho que essa última resposta foi tão boa e tão profunda que eu acho que tá liquidado aí. Acho que a mensagem é essa. Eu quero primeiramente parabenizar, né, pelo projeto, pela coragem, que a gente sabe que não é para qualquer um, né? A gente tem uma tendência, o ser humano tem essa tendência de buscar o conforto, de buscar o que é mais cômodo. E, sinceramente, nem acho que está completamente errado. Acho que é um instinto de sobrevivência, né? Mas também a gente tem que ter tem que ter coragem, a gente tem que saber o momento de ousar. Eu acho que você teve aí esse momento e foi muito ousado e concluiu algo que está escrito aí, que está marcado, uma coisa que tem muita diferença. Desejo que seja que tenha cada vez mais sucesso nessa jornada e consiga consolidar. Na verdade, só ficou uma pergunta do Projeto Américas, que eu quase deixei passar, que eu quero entender. Você falou que postergou, mas fala um pouquinho sobre isso para depois a gente finalizar. O Projeto Américas, ele seria o segundo grande desafio dessa minha jornada, como uma estratégia para consolidação da carreira, mas eu entendi que ele pode ser executado depois. É um Uhum. projeto igualmente ousado, como foi o projeto Propósito,
onde eu pretendo me tornar o primeiro ser humano a correr toda a extensão das Américas, de forma contínua. Tem um japonês que fez já a América do Norte, América do Sul, mas ele fez a América do Norte, parou uns 5 meses, depois fez a América do Sul. Correndo de forma contínua não tem. Pode ser que apareça alguém aí e faça antes, não tem problema nenhum. A ideia era correr esse ano, né? Finalizar esse ano, eu estaria executando esse projeto nesse momento, né? A ideia era ter começado dia 15 de junho, porque é verão no hemisfério norte, para terminar no verão no hemisfério sul. Mas eu não consegui viabilizar esse projeto financeiramente, diferente do projeto anterior, eu fiz com recursos próprios, esse eu não consigo. É um projeto caro, porque a ideia seria gerar um documentário. Então, teremos mais tempo aí para trabalhar ele para o futuro, seja para o ano que vem, seja para 2027, 2028, enfim. Ele será realizado no momento certo, com as condições certas, no tempo certo. Maravilha. E eu vi no seu site, ou no Insta, não me lembro agora, que você inclusive possui cotas de patrocínio, né, para esse projeto, para que empresas possam de alguma forma te patrocinar, possam participar desse projeto, expor suas marcas, serem suas parceiras nesse projeto América, certo? Sim, é isso mesmo, mas acabou que a gente não teve tempo, não conseguiu levantar esses recursos a tempo. E eu nem sei se a gente vai conseguir viabilizar isso através de patrocínio. Talvez seja através de recursos próprios também, novamente no futuro. Esse tipo de projeto não é um projeto que chama atenção das empresas, não. Salvo alguns, né? A Tamara conseguiu apoio financeiro para a Tamara Klink, né? Invernar lá no Ártico durante 8 meses. Foi um projeto belíssimo também. O Amir Klink, nas expedições dele, eu acredito que ele conseguiu alguns recursos. Eu conheço outras pessoas que conseguem alguns recursos. Eu até abri projeto de lei para tentar viabilizar isso através de recursos federais, mas também não consegui. Paciência, a gente vai aos poucos aí. Esse é um tentando... drama. Esse é um drama recorrente, né? A gente recebeu aqui o Carlos Dias, né? Autor do Além dos Extremos, né? Um ultramaratonista brasileiro aí, super... E ele convive com essa dificuldade, né? Ele tem parcerias, mas é algo recorrente no nosso país. A gente carece mesmo de estímulo para esse tipo de coisa mesmo, né? Infelizmente, quem consegue é a exceção, né? Nisso, acho que... É verdade. Talvez eu não tenha colocado energia suficiente nessa parte de patrocínio, mas enfim, fica aqui o meu convite para você aí que está assistindo, independente de quando seja, se você quiser se associar a marca da tua empresa a um projeto inovador que vai cruzar as Américas, que vai falar sobre sustentabilidade, que vai gerar um baita do engajamento global sobre o movimento, sobre a importância de movimentar-se, né, para a saúde física e mental. Se você acredita nisso e quer ver a tua marca associada a esse tipo de iniciativa, será muito bem-vindo. Fica aqui o meu convite para a gente conversar e te passar mais detalhes. Maravilha. Boa, muito bom. Hugo, eu queria também te agradecer pela participação, é uma história super inspiradora e acho que a ideia aqui, né, não é convencer ninguém a bater o seu recorde ou igualá-lo, mas é fazer com que a sua história seja, de alguma forma, inspiração para mudanças de vida, né? Você muito bem falou isso ao longo aqui do nosso podcast, eu acho que é um dos temas principais ali das suas palestras, do seu livro, provavelmente, que com certeza eu lerei. E a gente falou muito sobre adaptabilidade do corpo humano, né? O ser humano, um animal extremamente adaptável às situações, né? E você falou isso lá no comecinho, quando a gente perguntou, né, como que foi, né, encarar essas 366 maratonas. E quando você falou de propósito, né, que propósito é algo que te preenche, né, como ser humano, interessante que o ser humano também tem a capacidade não só de se adaptar a coisas boas, mas às coisas ruins também. Então, muitas vezes o ser humano se adapta à mediocridade, né, a uma vida que não o preenche, né? Muitas vezes isso acontece na vida das pessoas. E então fica aí a reflexão, né, para os nossos ouvintes que acabaram de escutar a sua história, viram esse projeto magnífico aí acontecer, impressionante, talvez valha a reflexão, né, se a vida que a pessoa está levando está preenchendo verdadeiramente ou não.
né? E se não, o que você pode fazer para mudar? Não estamos falando para ninguém tomar atitudes drásticas, radicais, não pensadas, loucas, né? Mas assim, fazer racionalmente, o que eu posso fazer para mudar? Assim como você fez, né? Assim como você pensou, refletiu, e ser sincero consigo mesmo, né? E mesmo que as pessoas duvidem, você refletir, tomar suas atitudes pensadas, racionais, porque com certeza existe um caminho aí diferente se você não está se sentindo preenchido com a vida atual, né? E aí você tomar caminhos para mudar essa realidade. É isso aí. E propósito pode estar relacionado a coisa mais simples, não precisa ser nada complexo ou gigante, como foi esse projeto Propósito. Às vezes a pessoa quer ter uma melhor condição de vida, proporcionar uma melhor condição de vida para sua família, para seus pais, tem o objetivo de conquistar a casa própria e sabe que está muito difícil, que não tem os rendimentos necessários de hoje, mas, poxa, o que você pode fazer para estruturar a tua carreira, para você conseguir esses recursos no futuro? Enfim, é você olhar para si e falar o seguinte: eu sou capaz, eu vou lá e vou conseguir, vou fazer acontecer, depende apenas de mim. Não colocar a culpa no governo, não colocar a culpa em fulano, beltrano, ciclano. Cabe a cada um de nós encontrar o nosso potencial e fazer acontecer, atingir nossos objetivos, nossos sonhos. É sobre isso. Muito bom. Maravilha. Obrigado mais uma vez. Então, corredores e corredoras, encontre o seu motivo para continuar correndo e nos encontramos no próximo quilômetro 41. Até lá!